Agora, ô Vitor, enquanto você falava, eu fico me perguntando se hoje essa não acaba sendo uma demanda para praticamente todo tipo de negócio, né? Porque mesmo quando o teu produto não é 100% digital, é muito provável que algumas dimensões dele sejam digitais, né? Que você tenha pelo menos um pezinho ali no digital. E o quanto isso é difícil de você olhar para esse novo modelo, quer dizer, um produto que está ali, precisa desse olhar contínuo. E aí já quero aproveitar para engatar uma próxima pergunta, porque as organizações tradicionalmente elas não são pensadas para esse tipo de necessidade, né? Na verdade, elas, você pegar a teoria clássica da administração eu tenho um modelo aqui, uma estrutura que já funciona e eu preciso de gente para fazer essa máquina funcionar e funcionar cada vez mais, e não focado em necessariamente melhoria contínua, mas muitas vezes, vamos dizer assim, na manutenção da coisa. Não, tem que manter a máquina funcionando, não necessariamente melhorar. Acho que melhorar é até uma linha de pensamento que vem depois. Ah, tá, então vamos melhorar também, né? Porque tem competição, tem concorrência, tem isso, tem a evolução do mercado. Mas, essencialmente, se a gente olhar a estrutura tradicional de uma organização, ela é muito mais focada em manutenção do que necessariamente melhoria. Como é que a gente vira essa chave, principalmente se eu tiver que colocar aí nessa sacola inovação? Se eu tiver que colocar inovação nessa conta, nessa equação nossa, né? E aí, pior ainda, né? Porque acho que as estruturas organizacionais hoje são ainda menos pensadas para inovação, embora se fale muito em inovação, mas em boa parte das organizações a gente ainda encontra uma estrutura e um modo de pensar ainda muito tradicional, né, Vitor? Como é que você vê esse desafio? E não sei, pela tua experiência, talvez se você lida mais com empresas digitais, a galera já está mais numa outra vibe, mas você deve passar por muitas empresas aí talvez de uma cultura ainda mais tradicional, que você olha e fala assim, nossa, isso aqui ainda está, né, o camarada ainda está numa estrutura de processos incrivelmente arcaica, de, sei lá, de 30, 40 anos atrás. Como é que você vê essa situação hoje e como é que a gente começa a virar essa chave? Se eu tiver, por exemplo, numa estrutura mais tradicional. Cara, vamos lá. Essa pergunta é uma consultoria, né? Complexa, a pergunta é de US$ 1 milhão, né? Não, mas acho que tem algumas coisas para a gente falar aqui. Eu não sei se a gente já conversou sobre isso em algum momento, Bruno, mas eu gosto de uma relação metafórica não sei quem sabe aqui, mas o segundo presidente dos Estados Unidos foi um cara chamado John Adams. O John Adams ele assinou a Constituição Americana e reza a lenda que naquele momento, junto às pessoas que ali com ele estavam, ele disse o seguinte: senhores, nós seremos soldados, para que nossos filhos sejam fazendeiros e nossos netos sejam poetas. Então, ó, nós seremos soldados, nossos filhos fazendeiros, nossos netos poetas. Se você faz Legal. se você faz a transcrição disso para o mundo corporativo, o que são os soldados? Fazendo a relação. São aquelas empresas que atuam baseado numa coisa muito, quase como um escambo. Eu sou o commodity na veia, eu tenho um produto, você tem um dinheiro, a gente faz uma troca, beleza? Eu te dou o produto, você me dá o dinheiro e tá tudo certo. Um dia, essa situação vai deixar de ser uma verdade, porque o ser humano ele vive num constante fluxo de evolução, o mercado e o mundo, por consequência, já que somos feitos, né, o mundo é feito de pessoas, e dentro desse cenário, a gente caminha para um contexto de hiperconcorrência, onde o commodity perde todo o seu valor, e ganha esse nome, é um commodity. Aí a gente vai para a empresa fazendeira. A empresa fazendeira é aquela que se coloca, fazendeiro aqui do ponto de vista processo, né? As fazendas, as grandes fazendas, elas têm processos muito bem estruturados para garantir o plantio, a colheita, o servir, o escoamento, né? Tudo isso. Então é algo muito robusto. Só que a Sim. relação metafórica vai dizer para a gente que é processo. E aí entram as empresas altamente guiadas por processo. As empresas exclusivamente guiadas por processo e não mais por outras coisas, exclusivamente por processo, e eu quero que as pessoas prestem bem atenção nisso, porque processo é importante. Agora, exclusivamente por processo, você se torna escravo do processo. E aí, enquanto escravo do processo, você vai fazer repetidamente aquilo que já é conhecido para ser feito.
e você não evolui a partir de um momento, porque o mundo vai evoluir e você vai ficar para trás, escravo do teu processo. Se você não mexer nele, se você não evoluir, se você não tiver um propósito que te inspire a mexer naquilo que você já tem. E as empresas poeta? São as empresas que atuam por um propósito que se conecta com a necessidade do cliente. Então, o propósito de toda a organização deveria ser criar um cliente. No mundo digital, o que a gente tem que fazer é criar o cliente. As pessoas ainda estão aprendendo a lidar com todas as possibilidades do que é consumir produtos e serviços nesse cenário. A gente, por exemplo, pega o carro elétrico, porra, carro híbrido, o híbrido plug-in, que você vai ali e conecta na tomada, é uma coisa extremamente recente. Eu digo isso porque vários condomínios, por exemplo, você compra um carro elétrico e não tem como você colocar uma Não wallbox tem, lá para você carregar o teu carro dentro do teu condomínio, porque a legislação do condomínio não permite, o regulamento do condomínio não permite, etc. e tal. Então, eu estou falando coisas aqui que se você não atuar pensando na centralidade do teu cliente, na evolução que as coisas vão buscar naturalmente, vai ficar na empresa do meio. Tem as do commodity, vão sempre existir, mas elas não vão ganhar mais dinheiro, não vão servir, não vão evoluir significativamente. A não ser que um dia role alguma guerra e a gente fique preso de volta ao mundo dos escambos e do commodity. Sim. Dois, o cenário de processos ele acaba sendo soberano, porque a maioria das pessoas não tem um pensamento nas empresas orientado ao propósito, à inspiração, a buscar a centralidade no cliente real, a trazer para si experimentos, né, de novas oportunidades, de novos modelos de negócios. Então, como é que você, fazendo essa metáfora, o que você tem que promover dentro da tua organização para ela dar os primeiros passos? À luz disso, primeiro, na tua estratégia existe uma visão de realmente estar centrado no cliente? Porque se você coloca o cliente no centro efetivamente, você começa a questionar se você está gerando valor para ele, ou se você está só seguindo um processo. Porque a maioria das organizações, aí falando de eficiência, elas, quando buscam exclusivamente eficiência, perdem o tato, o senso da experiência do cliente. Não que uma coisa não esteja ligada à outra. Eu posso ter experiência do cliente, aliás, eu tenho uma entrega de experiências para o cliente sendo altamente eficiente também. Isso é um outro papo, mas muitas empresas acreditam que o negócio cara, usa menos detergente aí na cozinha do restaurante, porque isso é o que importa, sabe? É a eficiência. Sim, sim. Ao invés de pensar em novos itens de cardápio que possam servir melhor as pessoas numa determinada estação de ano, ou pensar nas duas coisas. Então, se você tem um pensamento orientado ao cliente, você começa a imaginar que algo precisa ser questionado. E aí você não pode fazer mudanças amplas. Você precisa fazer pequenas mudanças todos os dias. Então isso serve para um restaurante, isso serve para uma seguradora ou um banco. Não importa qual seja o seu mercado, não importa onde você esteja atuando. O princípio essencial é o mesmo. O contexto que a gente está vivendo é um contexto que eleva a experiência das pessoas e o que elas buscam é serem bem atendidas, seja qual for a realidade. Também exige-se, através dessa expectativa, que novos modelos de negócios sejam embarcados para entregar valor. Se você quiser mudar toda a organização, implementando métodos, treinando todo mundo, provavelmente isso não vai dar certo. Provavelmente isso vai gastar dinheiro à toa. Então, o que você tem que fazer? Escolher, dentro desse contexto todo, uma frente, uma iniciativa, um projeto que seja. A gente falou de cultura de